Obrigado, gente. Bom, essas Lighting Talks, elas foram pensadas, né, para a gente compartilhar um pouco os nossos conhecimentos sobre esses diversos temas, né? A gente teve aqui vários palestrantes que trouxeram assim um conhecimento enorme para a gente, né, para a gente pensar os nossos projetos nas nossas instituições. Então, são temas muito importantes e também a divulgação e o uso, né, desses diversos tipos de acervos digitais, né, que eu acho que são assim fundamentais e faz parte do nosso trabalho desenvolver esses arquivos, né? Foi assim para mim, assim, espero que para todos tenha sido muito proveitoso esse evento. Eu vou estar passando para vocês um pouco do que a gente tem desenvolvido até agora na biblioteca digital da BBM. Então, essa é a nossa nova plataforma que a gente desenvolveu. É uma nova versão do DaySpace. Diferente da antiga plataforma, que não sei se vocês chegaram a conhecê-la, né, essa aqui, o DaySpace, o próprio DaySpace, ele já é mais responsivo. O DaySpace é open source. E nós priorizamos não a customização do DaySpace, mas as funcionalidades para mostrar o acervo digital. Então, uma das coisas que que nós fizemos, assim, na antiga plataforma você tinha esses thumbnails, eles eram menores e tinham a programação que se tinha antes era assim, a primeira imagem do arquivo digital do livro. A primeira imagem do arquivo digital do livro era sempre a capa de couro. E às vezes você tem muitos dos livros da biblioteca, eles estão encadernados. E eles estão encadernados, mas ele tem a capa original dentro. Então a gente fez uma pequena programação que não é nem dentro do DaySpace, é fora, que a gente consegue escolher a capa que a gente quer. Então ficou muito mais atrativo a visualização. Uma outra coisa que a gente trabalhou com o visualizador que a gente utiliza, que é o visualizador lá do projeto do Internet Archive e do Open Library. Então, a gente criou a visualização fora da plataforma. Então, quando você clica para visualizar, antes abria dentro do próprio site, da antiga plataforma. Na nova, não. Ele abre numa outra janela e a visualização fica muito melhor. Né? Então, você consegue ver melhor os detalhes. Né? Uma coisa que a gente melhorou também, isso o trabalho do pessoal da digitalização, assim, tentar reproduzir o mais fielmente possível a obra original. Né? Então, se vocês derem uma olhada nas primeiras digitalizações, eram aquelas digitalizações em preto e branco, para diminuir o tamanho do arquivo e tal, que priorizava muito mais o acesso à informação. E agora na nova plataforma e nas novas digitalizações que estão sendo feitas, a gente tem muito mais detalhes das obras. Uma outra coisa que a gente fez para melhorar a navegação foi, principalmente para os periódicos, que muitas vezes os periódicos eles estão encadernados e eram tratados como um único item dentro da biblioteca. A gente mantém isso no processo de catalogação, indexação, e quando ele recebe um número de tombo, ele recebe a obra encadernada recebe um único número de tombo, mas para facilitar a navegação e a visualização, a gente criou foi uma pequena programação também, que é fora do DaySpace, que a gente consegue
a gente definiu um metadado que a gente coloca não o número da página da obra, mas o número do arquivo digital. E aí a gente consegue, nesse metadado, separar os fascículos para visualização. Então, a obra, o periódico encadernado, ele está junto lá no servidor, mas visualmente a gente consegue, se a pessoa quiser o ano 13, número 20, ele consegue clicar ali e ir direto. E uma outra coisa que a gente fez é subir os arquivos, tanto da obra encadernada, que é sempre o primeiro arquivo, e também a gente separou esses PDFs dentro do registro bibliográfico, e se o usuário ele quiser fazer o download de determinado fascículo, ele também consegue. E foram assim pequenas alterações que dão uma navegabilidade muito melhor do que se tinha. Para termos todo esse processo em funcionamento, a gente trabalhou muito no que a gente chama de workflow de digitalização. Então, existe todo o tratamento técnico, o processamento técnico das obras, e todas as obras recebem um código de barras, um barcode. E é por via desse código que a gente consegue fazer a gestão de todo o processo de digitalização, desde quando ele sai da biblioteca, vai para o laboratório de conservação, para ser feita higienização, pequenos reparos, ele volta para a biblioteca, na semana seguinte, ele desce para o laboratório de digitalização. Então, esse processo tem sido contínuo, de 15 livros por semana. Então, a gente faz, via o próprio sistema de catalogação, que a USP utiliza, a gente faz esse controle de empréstimos para os laboratórios. Então, a gente sabe quantas obras estão em cada laboratório, e todo esse trabalho de empréstimo e devolução para os laboratórios. A gente tem também, no servidor, onde a gente armazena os arquivos digitais, também é controlado via código de barras. Cada diretório dentro lá do servidor, ele recebe o código de barras que representa uma obra, um item. A gente também, como a gente faz o tratamento técnico no sistema de bibliotecas da USP, que é o software Aleph, para os controle dos registros na biblioteca digital, a gente desenvolveu eu vou estar passando aqui rapidamente, é um programinha que a gente faz a importação desse registro. Então, a gente não duplica, a gente não faz a duplicação de esforços de catalogar no catálogo da USP e na biblioteca digital. A gente aproveita o registro e apenas sobe o PDF depois lá no DSpace. Então, aqui a gente já acabou estabelecendo um link entre o analógico e o digital. Até por questões de segurança, eu acho que é importante ter isso. E de condição da obra também. De repente, a gente consegue localizar a obra e ver como é que ela estava 10 anos atrás e como que está agora. Então, a gente pode olhar no digital, ter uma qualidade muito melhor e ver qual era a condição dela naquele momento passado e como ela está agora, e criar ações para conservação. Então, a gente faz essa rotina de importação dos registros bibliográficos do catálogo da USP. Então, a gente faz essa importação do registro e o upload dos arquivos digitais na biblioteca digital. Estando lá dentro, a gente faz esse gerenciamento das coleções digitais dentro da biblioteca, esses ajustes de visualização, quando são necessários,
E também via metadado a gente consegue criar esses links entre as obras volumadas, seriadas, criação de uma nova coleção dentro da biblioteca e etc. E correções de detalhes, porque sempre, às vezes, tem algum detalhezinho de dado e a gente faz esse pente fino para correção. O que a gente tem digitalizado hoje são as demandas de usuários, que a gente recebe bastante. Então, o pesquisador ele está pesquisando no catálogo da USP, ele vê aquela obra e ele, por meio do nosso site institucional, a gente tem ali um formulário que ele faz a solicitação. Dura, em média, 30 dias, depende muito da obra, depende muito do estado da obra, mas dura todo o processo de digitalização, demora em média 30 dias, porque ele passa pelo laboratório de conservação e depois ele vai para a digitalização, mas depois tem todo o tratamento das imagens, que é o mais demorado. Todas as obras que são encaminhadas para a digitalização passam por diversas triagens, além das demandas de usuários. Tem as indicações, né, a gente tem especialistas em pesquisa na biblioteca, que fazem um pouco do trabalho de curadoria, os próprios bibliotecários e os nossos estudantes, bolsistas, né, que são de diversas áreas aqui da USP, então eles sempre eles veem algo interessante, essa obra aqui seria interessante de ser digitalizada por causa disso e tal. Então aí a gente coloca no fluxo. As obras elas passam por diversas triagens, tanto no serviço de biblioteca e documentação, o laboratório de conservação e o de digitalização também, porque cada setor da biblioteca avalia se aquela obra tem condições ou não de aguentar a digitalização, porque a digitalização sempre, a obra ela sempre, no processo de digitalização, ela sempre recebe um estresse, né? Às vezes tem lá uma obra fechada há 50 anos e de repente você tem que abrir ela página por página, né? Então isso é sempre avaliado em todos os setores. Aqui é só para representar, né, o esforço, foram esses 3 últimos anos, de como estava a plataforma anterior e todo o trabalho que a gente desenvolveu para criar essa nova biblioteca digital mais funcional, né? Então, foi um trabalho com várias mãos, né? A nova versão da BBM Digital foi uma cooperação técnica entre a biblioteca e a Superintendência de Tecnologia de Informação de São Carlos, a qual a gente é muito grato, porque nós não tínhamos programadores e eles se dispuseram a trabalhar conosco. Então, todo o trabalho de customização, todas as demandas, a gente passava para eles. Foi muita troca de mensagens. Eles estão locados em São Carlos, então foram muitas videoconferências para a gente estar conversando e desenvolvendo a plataforma. Então, uma coisa que a gente priorizou foram customizações mínimas para não impactar as atualizações da plataforma e o uso de alguns APIs também. Para fazer esse trabalho de importação, a gente redefiniu os metadados que a gente queria importar para a biblioteca digital e foi desenvolvido um pequeno módulo de importação dos novos registros. Esse módulo é um programinha em Java, que ele usa o protocolo OAI-PMH. Então, via o protocolo OAI-PMH, a gente consegue importar o registro que a gente quiser. Porque a gente não... existe toda essa seleção, essa curadoria para digitalização das obras, então a gente não é interessante para a gente fazer essas importações por lotes, né, grandes lotes. São importações pontuais dos livros que foram selecionados. Então a gente
consegue, via esse programinha que foi desenvolvido pelo STI de São Carlos, a gente vai lá e importa os registros que a gente quer. Uma coisa que foi importante também é que todas as customizações, né, não foram muitas, mas houve algumas, e os desenvolvimentos, né, esse próprio programa para importação dos registros, todo o trabalho ele foi documentado no Git da USP. Então todas as alterações e tal, todos os passos que foram feitos para o desenvolvimento da plataforma, então elas estão documentadas lá no Git da USP. Bom, os próximos passos seria estabelecer o procedimento para a atualização da plataforma, quando houver novas versões disponíveis. Aqui a gente desenvolveu a versão 5.5 do DaySpace, mas eu acho que já está na 6.2. E pequenos ajustes no design, né, na interface, para ela ficar um pouco mais atrativa, porque até o momento é a versão praticamente default do DaySpace. Uma outra coisa que eu queria compartilhar, além do acervo bibliográfico, a biblioteca ela tem os arquivos que pertenciam ao Mindling, inclusive do Rubens Borba de Moraes. Então, a gente está estudando um software para disponibilizar, né, esse catálogo do arquivo. Tem sido feita a descrição desse arquivo, mas ainda não em nenhum tipo de base de dados, né? Então, a gente está estudando. Eu queria agradecer o Washington aqui, que ele está estudando esse software. Então, a gente tem conversado bastante. E a metodologia que é utilizada para a descrição dos documentos do arquivo da BBM é aquela metodologia para arquivos pessoais. Então, ela tem algumas especificidades que este software a gente tem visto que ele é bastante customizável, né? E aí, então, a gente consegue adaptar essa metodologia para esse software, que é o Collective Access. A gente tem estudado ele e vamos ver o que a gente consegue fazer com ele. Então, a BBM Digital, ela passa de ser um projeto para ser um processo dentro da biblioteca. E aí ela acaba se tornando insumo para novos projetos, né? A gente tem aí uma série de projetos que a gente pretende desenvolver no futuro. Foi muito trabalho, assim, aqui é trabalho, meu filho. Então, assim, teve algumas complicações para migrar os registros e tudo mais. Na plataforma antiga não se utilizava nenhum tipo de identificador, e a gente colocou esse identificador nas obras. Então, foi um trabalho de migração e de correção dos registros e tal, para a gente ter isso. Foi um trabalho, ao mesmo tempo, assim, cansativo, mas prazeroso quando a gente teve o resultado. E eu acho que é isso que eu quero deixar registrado e compartilhar com vocês as nossas experiências. Eu acho que é bastante importante. Eu acho que esse evento foi um start, assim, para a gente pensar e repensar muitas coisas, e inclusive o atual momento que a gente vive, né? Então, acho que a gente precisa mesmo trocar ideias. Acho que tem faltado isso um pouco, mas eu acredito que esse evento possa ser importante para todos pensarem um pouco sobre isso.